Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Começando. Nosso episódio de hoje ele é muito especial e ele serve muito para mostrar que ciência às vezes não cabe dentro de uma caixinha e nem sempre tem um caminho tão linear. A nossa convidada de hoje, ela se formou em Ciências Moleculares pela USP, fez seu mestrado em Saúdes Públicas pela Harvard, atualmente está fazendo seu doutorado em Neurociência Teórica na Universidade de Colômbia e é mezzo-soprano profissional. É uma honra receber aqui Renata Proa. Obrigada, uma honra estar aqui com você, muito feliz. Cara, que prazer te ter aqui. Quando eu tava lendo o seu currículo, tem 1 bilhão de coisas que eu quero te perguntar e muitos caminhos diferentes que você seguiu. Vamos começar do começo com as ciências moleculares. Como que você decidiu seguir por esse caminho? Cara, o curso de Ciências Moleculares, ele já é um curso não linear, né? Acho que eu já comecei a minha carreira, talvez, de uma forma não linear. Mas eu sempre quis ser cientista e eu não tinha muito referência do que era, do que fazia um cientista, como que você estudava para fazer ciência. Uhum. E a minha prima, quando ela entrou na USP, ela recebeu o convite dos Ciências Moleculares. Porque eles mandam uma cartinha para quem foi bem na prova do vestibular. Uhum. Convidando, falando que existe esse curso, que é o curso secreto da USP, né? Porque você precisa entrar na USP primeiro, receber esse convite, fazer uma prova para trocar o curso no meio do ano. Então, ele já é um curso totalmente fora da casinha, de uma certa forma. E aí, quando ela recebeu a cartinha, ela virou para mim e falou assim, eu descobri o curso certo para você. Então, eu já entrei na USP sabendo que eu queria receber a cartinha, que na minha época já nem existia mais. Uhum. Mas, e fazer a prova no meio do ano para entrar no Ciências Moleculares. Nossa, que legal. E qual que é a diferença de um curso tradicional, quando a gente pensa em biologia, essas coisas, pro de ciências moleculares? Então, o curso de Ciências Moleculares, acho que uma coisa que ajuda a entender é que o nome Ciências Moleculares é um péssimo nome. Não tem nada a ver com moléculas, assim, desculpa até falar péssimo, mas não tem nada a ver com o curso. Ele é um curso de ciência interdisciplinar. Uhum. 36 anos atrás, alguns professores da USP falaram, se a gente quiser formar os cientistas do futuro, a gente precisa mudar a nossa estrutura de curso, né? Porque você não consegue muito quebrar as barreiras de disciplina na nossa educação. Se você quiser fazer, por exemplo, o que eu faço hoje, que é neurociência teórica, você teria que fazer um curso de matemática e depois um curso de neurociências, que você pensar que a USP nem tem, né? Então, a estrutura de ciências moleculares, ele te dá uma base de física, química, biologia, matemática e computação nos 2 primeiros anos. E nos 2 últimos anos, você define uma linha de pesquisa. E vira que nem se fosse já um mini mestrado, né? Você escolhe um orientador, o seu orientador monta uma grade horária com você, com as matérias que você acha que são importantes, e você faz a sua pesquisa. Nossa, que legal. E você decidiu seguir para qual área da pesquisa? Então, eu tinha essa ideia de que eu queria fazer neurociência e matemática, mas na época eu já estava trabalhando com música. Que legal. Então, eu acho que era até mais o meu foco naquela época era a música. E aí, uma professora minha me apresentou para uma colega dela que trabalhava no Einstein e desenvolvia uma pesquisa em distonia, que é uma doença neurológica comum em músicos profissionais. E aí eu embarquei nessa área, trabalho com neuroimagem. Que legal. Eu trabalhava com uma técnica chamada espectroscopia funcional de infravermelho próximo. Tô traduzindo, desculpa. É isso mesmo. E aí depois, eu acabei minha pesquisa um tanto rápido e eu mudei de projeto, fui trabalhar num projeto pro SUS, com inteligência artificial. Que legal. E aí eu entrei mais na parte de imagens médicas, dermatologia, foi uma coisa que eu trabalhei bastante tempo. E daí que surgiu o meu interesse por saúde pública também. Que legal. E começando nessa parte da música, você sempre teve esse interesse desde criança? Sim, desde pequenininha, acho que eu gostava muito de música. Meus primos fizeram aula de música e deixaram um teclado em casa. Então eu sempre brinquei meio que sozinha. Eu, quando criança, tocava bateria. Brinquei um pouquinho com diferentes instrumentos, mas nada muito profissional. Entendi. Acho que profissional veio pra mim depois de uma forma também totalmente inesperada. Não sabia nada de ópera, imagina, assim, fora da realidade. Nem sabia como se estudava a ópera. Eu comecei num projeto social. Quando eu tava eu comecei tarde, na verdade, profissionalmente na música. Eu tava no
terceiro ano do colegial. Aham. E aí entrei num projeto social que lá eu conheci um maestro que virou pra mim e falou assim, o que você faz da vida, filha? Aí eu falei assim, eu quero... Naquela época eu imaginava estudar física. Eu falei, eu quero ser cientista. Ele falou, não. Você vai ser cantora de ópera. Uau. E aí, dali foi muito rápido. Eu consegui meu primeiro... Esse já era meio que um emprego nessa época. Aham. Eu entrei no meu primeiro coro semiprofissional no ano seguinte. E dali foi. Isso junto com a faculdade. Foi. Então era uma Aí, vida de Hannah Montana, basicamente. Você cantava. Hannah Montana, sim. Caraca! E como você lidava com os dois? Como você conseguia fazer dar certo essa rotina? Eu acho que essa é uma pergunta ótima. Eu acho que não foi fácil. Uhum. Porque eu sinto que existe uma pressão que, muito mais do que de resultado, de percepção de dedicação. Então as pessoas, muitas vezes, assim, acho que eu tinha professores que me olhavam fazendo música e professores da música me olhavam fazendo ciência e viam isso como uma distração, né? E não importava tanto o meu resultado. Eu acho que existia essa coisa de você não estar em nenhum lugar ao mesmo tempo, de uma forma não pensando em resultado. E existiam algumas pessoas que viam, né, até isso como uma coisa boa. Foram algumas pessoas que me apoiaram nessa trajetória. Uhum. Mas eu acho que nessa época de formação foi um desafio muito grande. Que aí a gente entra nesse ponto de que a nossa educação, principalmente aqui no Brasil, ela não permite muito uma carreira interdisciplinar. Você precisa estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E então eu acordava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu morava perto da USP. Eu estudava na Escola Municipal de Música, né, do Conservatório Teatro Municipal. Uhum. Ia pra lá, estudava, chegava lá umas 5 e pouco. Uhum. Estudava e fazia... Eu estudava até umas 8, fazia aulas das 8 às 9. Uhum. Corria pra faculdade, chegava atrasada na aula, passava o dia na faculdade e saía um pouco mais cedo e ia. Naquela época, depois eu já trabalhava no coro da Sala São Paulo, Uhum. na academia de música, ia depois, mais tarde, pro Coral Jovem, que foi um outro coro que eu trabalhei, e passava lá até 11 horas. Às vezes tinha concerto quinta, sexta, sábado, domingo. Nossa. Era uma batida. E estudava durante... eu lembro, fazendo maquiagem, eu lá estudando pra minha prova de cálculo no dia seguinte. Nossa, que loucura. E parece muito, pelo menos eu sempre tive muito esse pensamento. Acho que criação aqui do Brasil, colégio tradicional, que uma coisa é mutuamente, tipo, exclusiva. Ou você vai fazer pesquisa, ou você vai fazer música. Pra você sempre teve essa visão que dava pra fazer os dois, alguém te ensinou. Como foi esse processo pra você? Eu acho que eu sempre... acho que vem até de uma coisa meio de teimosia, né? Eu acho que eu não enxergava essa... Por mais que brigassem comigo, eu não enxergava essa barreira. Eu achava que era uma coisa assim, que as pessoas estão colocando uma regra, mas que não é uma regra que tá valendo. Então, acho que eu fazia o que eu podia pra encontrar um caminho no meio disso, mas como eu tava falando, foi difícil. Sim. Acho que com o tempo, quanto mais eu fui, talvez, crescendo e galgando essas etapas, mais as pessoas iam falar assim, olha só, deu certo, né? Mas eu acho que meus pais, apesar de não serem artistas, não serem cientistas, sempre foram muito apoiadores, né? Até mesmo assim, minha mãe sempre brinca que quando eu fiz dança por muito tempo, né? E eu também, já na dança, eu tinha essa coisa de não querer enxergar, eu queria fazer tudo, né? Porque eu achava que era a mesma coisa e eu tinha muita curiosidade, eu queria provar as diferentes coisas pra criar uma coisa nova. Acho que eu sempre tinha esse desejo. E aí, acho que em algum momento, assim, pessoas viravam pra minha mãe e falavam assim, por que você tá pressionando ela a fazer essas coisas? E a minha mãe falava assim, eu
tô tentando convencer ela a fazer menos coisas. E acho que isso foi muito importante. Meus pais, mesmo ouvindo de muita gente, em vários cenários, assim, de Renata tá fazendo muita coisa. E eles falam assim, mas ela gosta, ela tá feliz e tá indo bem. Então, eles apoiaram muito, em vários momentos compraram essa briga comigo. Nossa, e eu acho isso tão bonito. E uma coisa que eu acho que serve muito o propósito do Pode Começando. Mostrar pros jovens que dá pra seguir caminhos não lineares e não o que as pessoas esperam. E experimentar. Parece que você experimentou muita coisa. Sim. Antes de decidir com certeza o que você gostava. Uhum. E é uma jornada muito bonita. Porque quando você escolhe com muito mais certeza, né? Sim, sim. Isso eu acho que é um ponto muito interessante você pensar também na própria estrutura das ciências moleculares ou das faculdades nos Estados Unidos. Você tem espaço para ter uma educação ampla e encontrar o seu caminho depois com mais certeza, com mais noção. Sim. E acho que, mais até do que a escolha, você vem com com várias ferramentas e com um entendimento muito mais profundo de como as coisas funcionam. Sim. E isso te dá uma perspectiva de resolver problemas e entender as coisas de uma forma muito mais profunda, eu acho. Uau! E daí você entrou com 18 na faculdade, são 4 anos também de formação nas ciências moleculares? Sim, são 4 anos, mas você entra no meio do ano, né? Ah, sim. E aí eu entrei no curso de matemática aplicada. E eu... Depois, uma coisa que o Ciências Moleculares, ele te permite voltar no momento que você se forma, se você quiser. Você tem a sua matrícula do seu curso original intacta. Sério? E geralmente as pessoas não fazem isso porque, principalmente se quiser fazer ciência, por mais que seja um curso com essa vibe secreta, é um diploma muito forte. Então, quase ninguém volta pro seu curso de origem, né? Ou as pessoas no momento falam assim, eu não quero fazer ciência, não quero seguir nesse caminho, elas saem no meio e voltam pro curso delas de origem como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiz, durante esses 2 anos que eu podia montar minha grade horária, eu fiz muita matéria de matemática. Então, quando eu terminei meu curso, faltavam 4 disciplinas pra eu me formar em matemática. Uau. Então, eu fiquei 6 meses a mais e me formei em matemática. Então, no fim das contas, eu fiz 5 anos de faculdade. Caramba! E você sempre foi muito de exata? Sempre gostou tanto de matemática assim? Eu sempre gostei muito de matemática. Muito. Acho que sempre foi minha matéria favorita na escola. Mas gostava, eu não imaginava... eu mudei de ideia de ir pra matemática muito pouco antes do vestibular. Eu tava mais focada em física naquela época. Entendi. Só que eu achei que... Eu fazia bastante Olimpíadas de matemática, essas coisas. Eu gostava muito de matemática. E eu também não tava tão preocupada com o que eu ia fazer ou não. E aí eu conheci um pouco mais da cultura do instituto. Eu me identificava mais com o Instituto de Matemática. Eu falei, vou na matemática aplicada. Caramba, que legal. E quando você decidiu e percebeu que existia aí uma ponte entre a matemática e a neurociência? Como foi isso? Foi durante as ciências moleculares, porque eu tinha muito mais esse foco em... Por mais que eu gostasse de biologia na escola, meu foco era muito mais em perguntas muito fundamentais, né? Acho que em usar a matemática para entender a razão de quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, por que nós existimos, né? Qual que é a teoria do tudo. E aí eu lembro que assim, eu comecei a entender um pouco mais de neuro, quando eu fiz aulas de neuro na faculdade. E aí eu percebi essa coisa de que tem 2 formas de você responder essas perguntas super fundamentais, né? Que é qual é a natureza do universo ou como eu percebo o universo. Que no fim das contas, você vai estar sempre limitado a como você vê o universo, né? E como você percebe as coisas só que de uma certa forma, eu sempre tive essa paixão pela matemática, e então eu queria entender a matemática do cérebro. Até porque as minhas aulas de neuro, na sua maioria, eram sobre a biologia. Entendi. E aí eu falo assim, mas e se eu fizer um modelo matemático para explicar essas coisas? Né? Então acho que foi daí. Aí eu falei, uau, e se eu fizer isso? Aí eu comecei com esse sonho de neurociência, que eu nem sabia que era uma área, porque é uma área relativamente pequena ainda, né? Hoje cresceu muito, neurociência computacional, neurociência teórica,
Mas eu queria juntar a matemática e a neurociência. Nossa, eu acho isso tão bonito. E foi um dos meus projetos de iniciação científica. Eu trabalho com neuro também, eu já entrei na faculdade querendo. E eu gosto muito de Parkinson, doença neurodegenerativa, essas coisas. E no meu primeiro estágio, eu fui fazer um tour no MIT. E daí, andando lá, eu vi um museu e várias coisas de matemática muito, muito legais. E eu nunca fui muito fã de matemática, eu sempre fui muito oposto. Eu fazia porque era escola e tudo mais, mas depois que eu entrei na medicina, eu falei, beleza, não uso mais matemática. Sim. Erro meu, uso um monte, não sabia o tanto. E andando lá no instituto e no museu, falei, caraca, tem tanta coisa legal que dá pra fazer com a matemática que eu não sabia, não percebia. Por que a gente não tá usando isso aqui dentro da medicina? Por que a gente não tá usando, tá competindo aqui, sendo que a gente deveria estar trabalhando junto pra montar ferramentas melhores? E daí é muito legal ver você falando isso e descobrir que também dá pra ir pra outros caminhos, juntar com a música. Isso é muito da hora. Sim, sim. Não, eu achei muito bonito isso que você falou. Eu acho que uma das coisas mais legais, eu acho que o que me move é essa... desculpa o termo, mas esse tesão por entender as coisas, né? Por descobrir novas coisas e entender a lógica e a beleza das coisas serem como elas são. Então, quando você faz conexões entre coisas que não... Inicialmente pra você, por mais que outras pessoas já tenham feito, você fazer essas conexões é um processo, assim, maravilhoso. Nossa, sim. Né? É de arrepiar, assim, quando você fala assim, uou, que legal. Dá pra conectar essas duas áreas que na minha cabeça era completamente diferentes e que não, se complementam e se torna uma coisa muito bonita. Que incrível. Uma dúvida, pra fazer esse curso de ciências moleculares da faculdade, você tem que ter, tipo, você aplica pra física e daí você vai direto, ou qualquer coisa que você aplica pra fazer o vestibular, depois você pode meio que transferir? Qualquer coisa. Uau. Qualquer coisa. O que acontece é que, assim, no fim das contas, você vai fazer uma prova teórica e você vai fazer uma prova que é uma entrevista também. Então, você vai estar sempre sujeito à percepção de pessoas. Falar assim, você desse curso tem a ver com você, né? Então, acho que acontece muito numa soma de interesses, né? Porque o curso, por mais que ele se diz um curso de interdisciplinar de ciências total, ele é um curso de ciências da natureza. Ele é muito focado em exatas, até mais do que biologia. Acho que falta muitas coisas você pensar hoje. Eu gostaria que o Ciências Moleculares fosse um curso um pouco mais ainda amplo, principalmente na parte de humanas. Mas, sim, tem pessoas, inclusive, que vieram de letras. Pensando na minha turma, se tinha gente que veio de vários lugares. Tinha gente da farmácia. A maioria, sim, ou é da Poli. Tem sempre um ou dois alunos da medicina. Que legal. E bastante gente da física e da biologia, né? Porque são as pessoas que queriam fazer ciência. Entendi. Né? Foram ou pra física e biologia, acho que são dois cursos muito fortes em... acho que a Poli ganha em número ainda, mas física e biologia são... Sempre tem um ou dois também da matemática, que tem menos gente que vai fazer matemática, né? Mas pode ser qualquer curso. Entendi. E depois que você terminou a faculdade, você decidiu continuar mestrado ou doutorado nos Estados Unidos? Como foi isso? Foi doutorado, mas teve todo um processo aí, né, de pandemia. Eu me formei na metade da pandemia. Porque eu terminei o curso de Ciências Moleculares na metade de 2020. Então, tinha acabado de começar, tinha uns 6 meses de pandemia. Eu fiz mais 6 meses de faculdade. E eu tava fazendo pesquisa no Einstein. E quando eu me formei na matemática, eu fiz meu TCC já no Neuromat, que é o Instituto de Neurociência e Matemática da USP. E eu lembro que o meu orientador, que era o diretor do centro, eu já tinha meio que a minha vaga de doutorado no IME, de doutorado direto. O IME é o Instituto de Matemática da USP. E eu tava muito focada nisso. Meu orientador, inclusive, não queria que eu me formasse em matemática, que ele achava que era uma perda de tempo. Tipo, por que você vai se formar se você já, sabe, vai pra pós-graduação? E eu tinha esse instinto, e olha que engraçado. Foi muito importante pra mim na minha carreira. Eu ouvi muito de muita gente, assim, por que você vai gastar 6 meses da sua vida pegando um outro diploma? Tipo, não importa. Né? De todos os meus professores. Eu tinha um professor... 2 professores meus que apoiaram muito, eles falaram assim, que a gente acha que não tem muito sentido, mas a gente vai te ajudar. Que eram os diretores do departamento de matemática aplicada, me apoiaram. Mas de resto, todo mundo falou assim, por quê?
Então, assim, eu tinha esse caminho de ir pro doutorado na matemática, e aí quando começou a pandemia, foi que também eu parei de fazer todas as coisas de música, porque pra mim não tinha muito sentido, né? A gente tava fazendo ensaio no Zoom. E eu tava gostando muito das coisas de matemática que eu fazia, eu já tava fazendo pesquisa no Einstein. Então foi um momento que eu falei assim, pra mim não tem muito sentido ficar fazendo coisa de música agora, eu parei tudo. E aí eu acho que foi um momento pra todo mundo de falar assim, questionar as coisas que você tá fazendo, né? Eu acho que uma coisa que me prendia muito aqui era principalmente essa conexão. Eu queria continuar fazendo as coisas de música que eu fazia, eu já tava num caminho muito bom, profissional de música, e já tinha muitos contatos. E aí, tudo isso meio que caiu por terra, né? E aí eu falei assim, eu sempre tive vontade de explorar e eu comecei a pesquisar programas de pós-graduação no exterior. E aí eu descobri que existia na Colômbia um centro de neurociência teórica, existe um livro de neurociência teórica e esse professor criou um centro, né? Na Colômbia, eu falei, uau! E aí foi engraçado que eu falei pro meu orientador naquela época, ele ficou decepcionadíssimo. Porque sua vaga que eu ia fazer neurociência e não matemática. Sério? Você vê. Olha que coisa aí. Ele trabalhava com neurociência e matemática, mas ele ficou muito decepcionado. Eu achei que a decepção era você não ficar com ele e querer ir pra fora. Acho que também. Talvez o que ele me disse foi a parte de neurociência. Entendi. Mas acho que talvez a maior decepção dele teria sido... Acho que as duas coisas foram decepção pra ele. Mas aí eu resolvi prestar o doutorado. Mas nesse meio tempo também eu fui contratada no Einstein. E aí eu, numa posição legal. E foi um ano muito, muito bacana. Que eu virei líder técnica da equipe que eu trabalhava. Que legal. De sair de iniciação científica pra líder técnica da equipe. É um pulo gigante. Foi um pulo gigante e foi muito bacana. E eu me envolvi muito com a saúde pública. E aí eu formei, né, terminei o curso em 2021. Eu trabalhei esse ano, me preparei, foi em 2022 que eu fui fazer o doutorado. Entendi. Uau. Nossa, eu tenho 1 bilhão de perguntas, acho que só dentro disso. Por que primeiro você decidiu ir pro doutorado direto e não pro mestrado? Acho que é a primeira. Então, eu acho que nunca foi uma decisão muito, assim, clara. Nossa, eu queria ir pro doutorado. Eu acho que quando eu conversei... Meu orientador naquela época já virou e falou assim, faz sentido fazer um doutorado direto. Sim. Porque eu já tinha 2 faculdades, né? E eu já tinha meio que um mini mestrado no ciências moleculares e bastante experiência de pesquisa. Entendi. Então, acho que o meu próprio orientador virou pra mim e falou assim, faço um doutorado direto. Você tem vantagens, né? Principalmente, eu acho que a bolsa era um pouquinho melhor, acho, na época. Eu acho que já tinha essa ideia de vá fazer o doutorado direto. Entendi. E nos Estados Unidos, particularmente, eu já fui olhar os programas de doutorado e o mestrado é pago, geralmente. Né? E eu não tinha zero condição de pagar. O doutorado, você recebe um salário. Né? Então, e a bolsa completa. Sim. É mais competitivo, mas também existe essa cultura de muita gente entra no mestrado nos Estados Unidos para ser competitivo para os programas de doutorado. Principalmente quem vem de fora, muitas vezes tem mestrado. Mas, em geral, se você quer seguir carreira acadêmica, você vai direto pro doutorado. Até porque nos Estados Unidos, os programas de doutorado são bem mais longos que no Brasil e que na Europa, muito mais ainda. São por exemplo, meu programa de doutorado é de 5 a 7 anos. Uau! Então, você ganha, até inclusive, meu programa dá 2 mestrados no caminho. Então, você faz sentido ir direto pro doutorado. Faz muito sentido. Antes da gente entrar na pergunta do mestrado de saúde pública e tudo mais, como foi pra você na época que todos os orientadores estavam falando não faz isso, você foi lá e fez? De onde veio, eu acho que, tipo, esse grit, essa garra de falar não, mesmo, tipo, sendo alguém de hierarquia maior teoricamente, eu vou seguir um caminho diferente. Como foi todo esse processo pra você? É uma ótima pergunta. Eu acho que depende de qual etapa, né? Eu acho que às vezes a gente tem algumas coisas que são muito instinto na gente, né? E eu acho que eu sempre tive alguns instintos que eram muito fortes, né? Esse instinto da curiosidade e de eu quero saber sempre me ajudou e me desajudou em vários momentos, né? Me criou problemas, porque
Acho que muitas vezes você acaba dando mais trabalho. Mas eu acho que existia essa parte de instinto, mas existia muito uma parte também de... A minha abordagem ainda é muito de... Quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu penso que a pessoa tá certa. Uhum. E aí, talvez algumas coisas vão acontecendo e eu vou vendo que tem alguma contradição. Uhum. Né? Então, eu acho, por exemplo, com o meu orientador ter feito isso, ele não começou falando assim, não vá. Puro. É claro que ele falou pra mim, não vá por isso, isso e isso. E aí eu lembro que nos momentos que eu falei pra ele que eu, enfim, consegui esse programa numa coisa que eu achava que tinha muita lógica, ele achar legal. Uhum. E ele virou pra mim e falou assim, mas neurociência não é tão sério quanto matemática. Eu fiquei meio assim, isso não faz tanto sentido. Não faz tanto sentido. Então, acho que todos os momentos que eu contrariei alguma coisa com as pessoas ao meu redor, foi uma combinação dessa coisa do instinto de eu acredito, eu vou tentar, e eu acho que a gente precisa ter um pouco disso. Uhum. Com uma combinação também de, assim, ter ouvido, ter considerado e falar assim, acho que não. Eu acho que isso não faz sentido e as pessoas estão me falando isso por não sei qual razão, mas não é uma razão consistente. Sim. Porque essa pessoa se contradisse em algum momento. Né? Eu acho que eu dei uma resposta um tanto abstrata, mas... Não, eu acho perfeita a sua resposta, porque eu acho isso muito legal. Eu lembro quando eu tava no meu primeiro ano de faculdade, eu fui conversar, eu já fazia pesquisa desde o ensino médio e eu queria continuar na iniciação científica. Fui conversar com os professores e vários deles falaram, não faz pesquisa agora, segura. E eu lembro de escutar aquilo e falar, mas como assim? Tipo, eu já tô vendo uma crescente de pesquisa, por que eu escolheria parar agora? E era uma contradição muito grande dentro de mim, de tipo, essa pessoa sabe mais, essa pessoa já formou, tem uma experiência maior, mas também de virar e falar, opa, mas não faz sentido com o que eu tô vivendo. E eu lembro muito bem, que foi bem na época que eu fui fazer o meu primeiro estágio, e o Davi falou isso pra mim quando a gente se conheceu, na primeira vez. Que legal. A gente foi dar um tour pela faculdade, e ele falou, Gabi, às vezes você vai ter que ter um certo tipo de arrogância na hora de você escutar os seus conselhos e saber quem tá te dando e saber pra onde você tá indo. Que às vezes a pessoa vai te dar o conselho e você vai ter que saber ponderar se aquilo serve pra você, se é pra aquele caminho que você quer seguir. E na época eu lembro que eu escutei aquilo e falei, caraca, tipo, eu não tinha ideia, não tinha isso dentro de mim, essa arrogância de virar e falar, faz sentido o que essa pessoa tá falando, mas não faz sentido pra mim. E saber ponderar e falar que não. E eu acho que escutando isso de você, tão nova, vivendo tudo isso, com orientadores falando, não, eu acho que é muito legal. E ver que passou tudo isso e agora você tá, em Nova York, olha que legal. Sim, não, sensacional. E eu tô pensando assim, eu queria ter conhecido o Davi antes também, pra ele ter me falado isso. Porque eu acho muito legal o que você falou, porque pra mim, essas decisões, elas não foram simples. Elas foram emocionais, elas poderiam ter sido mais simples se eu tivesse um pouco mais dessa arrogância. Sim. Né? E eu tivesse essa plenitude nessa arrogância. Eu acho que as decisões que eu fiz que contrariaram era porque a minha natureza de curiosidade, de querer buscar e de instinto mesmo. Eu acho que a gente tem muitas coisas que são instinto, né? Porque a gente vê essas contradições e muitas vezes acho que parece que é uma coisa muito lógica. Eu analisei que essa pessoa falou isso pra mim e aqui não faz sentido. Muitas vezes pra mim eram coisas... Isso veio no instinto, né? E aquela coisa assim... Sabe, tá todo mundo falando pra você, não vai, e tem a oportunidade da sua vida ali na frente. E aí, talvez, às vezes, você esteja indo com sede ao pote. Você vai errar e você vai aprender também. Né? Eu acho que é sempre um risco quando a gente toma isso. E a gente vai estar sempre tomando decisões que a gente, muitas vezes, não tem a maturidade pra tomar. Né? Então, eu acho que... E aí, é legal. Eu acho que com o tempo... a gente vai criando um pouco mais dessa arrogância, ou talvez essa autoconfiança. Acho que pra mim isso... Sim. Eu não fui uma pessoa que eu tinha isso fácil. Acho que até isso, quando a gente conta a história no passado, pode parecer que a gente tava muito... nossa, eu sabia o que eu tava fazendo. Não sabia o que eu tava fazendo. Sim. Nossa, e eu acho isso muito, muito, muito legal. Porque parece, quando a gente tá contando muitas histórias aqui, e a propósito do podcast, mostrar e criar um espaço para as pessoas mostrarem as decisões e as trajetórias. E parece muito linear, você, nossa, sempre soube. E como você lidava com o medo, tipo, porque agora, vendo do futuro e vendo que deu tudo certo, é uma coisa.
Você tinha esse medo na época de, cara, tô arriscando aqui um negócio que tá indo pra um caminho diferente. Como você lidava com isso? Eu acho que ignorância. Eu acho que tinha muitas coisas assim que não tinha tanta consciência do que poderia dar errado, do que não poderia dar errado. Isso sempre ajuda. A ignorância muitas vezes, em muitos sentidos, protege a gente. Né? Essa santa ignorância. E acho que, mais talvez do que ignorância, eu ocupava minha mente de uma forma tão brutal que eu não tinha tempo de parar pra ficar e falar, será que isso vai dar certo? Né? E eu acho que eu muitas vezes também tomei decisões. Eu acho que quando você olha a minha trajetória, parece que eu tomei muitos riscos. Mas eu sempre fui uma pessoa muito estrategista. Nesse sentido, assim. Eu tinha abria muitos desses caminhos. E pelo menos na minha cabeça, eu achava que, assim, ó, se isso aqui não dá certo, eu venho pra aqui, faço isso aqui. E eu sempre abria os caminhos. Eu acho que eu tomava riscos, pensando que eu tinha muitos outros lugares pra ir. Então, isso, de uma certa forma, compensava meu medo. Sim. Mas eu acho que a gente sempre tem. Né? Medo, quando você toma decisões e você faz escolhas, elas vêm com medo. Quando você vai conhecer alguma coisa nova, elas vêm com medo. E é legal quando a gente consegue compensar esse medo com animação, curiosidade. Sim. Ela ajuda muito o medo tá lá, mas ele vira um bom frio na barriga. Faz sentido. E falando nisso de escolhas, quando você tava no Einstein, então só a timeline, você terminou ciências moleculares, foi trabalhar no Einstein e depois você foi fazer seu mestrado. Foi difícil escolher sair do Einstein pra ir fazer o mestrado? Então, eu nunca fiz essa escolha. Como assim? Eu continuo trabalhando no Einstein até hoje. Uau, como assim? Então, eu nunca fiz. Na verdade, pra ser muito sincera, eu fiz essa escolha. E eu acho que eu tinha conseguido a bolsa no doutorado, e na época parecia a melhor coisa. Eu conversei com muitas pessoas, inclusive com mentores dentro do Einstein, que eram professores da USP também, me conheciam de várias camadas. Eu sempre gostei muito de ouvir conselho das pessoas. Então, eu acho que eu devo ter conversei com 100 pessoas, pelo menos, assim, de conversa. Eu lembro, porque na época era pandemia também, eu marcava uma reunião atrás da outra. Porque também não tinha todo conhecimento de como as coisas funcionavam, então... E eu sempre gostei de conversar com professores. Então, eu marcava conversa, perguntava a opinião de todo mundo. Então, as pessoas ao meu redor no Einstein, principalmente as que tinham mais uma foco de pesquisa, tinham me aconselhado ir. Entendi. Mas quando eu passei no doutorado, eu fui me demitir. E o meu chefe, na época, virou e falou assim, você não quer continuar trabalhando poucas horas? Porque eu já tinha mudado para trabalhar com uma parte de visão estratégica. Né? Uma coisa mais de consultoria. E, assim, eu não tava fazendo código mais, nada disso pro Einstein. Eu fazia mais uma parte de parcerias institucionais e estratégia de para onde vamos, né? Uma programação de futuro do projeto. Ele falou, você pode continuar trabalhando assim, remoto com a gente. O que você vai fazer, você vai conhecer muita gente. Para eles era muito legal, porque eu ia ter contato com um monte de startup que a gente tava fazendo parceria. E conhecer outros caminhos de pesquisa. Então, eu acho que eles viram isso como uma coisa sendo muito legal. Então, eu continuei trabalhando um número pequeno de horas, realmente dando uma consultoria pro hospital. E isso foi muito legal pra mim. Então, continuo, de uma certa forma, fazendo isso até hoje. Nossa, que incrível. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto uma história incrível e maluca, assim, dessas, que você foi pra fora, continua... Então, você toca o doutorado junto com a consultoria que você dá. E a consultoria de neurociência, inteligência artificial, do quê? Mais de inteligência artificial em saúde. Entendi. Né? No Einstein, inteligência artificial em saúde, atualmente, eu tô mas eu sempre trabalhei em projetos sociais. Então, acho que essa foi uma das razões também que... na verdade, trabalhei em mais projetos, mas o que me movia muito, assim, nos momentos que eu pensei em sair ou não, era porque eu tinha esse foco de trabalhar em projetos pro SUS. Né? Então, eu trabalhei desde sempre em projetos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que permite com que alguns hospitais de referência, o Einstein é o principal deles, fazer projetos em parceria com o Ministério da Saúde para a melhoria do SUS. Né? Então, eu sempre trabalho nesses projetos de tecnologia
pensando em saúde pública. E atualmente trabalho num projeto de clima e saúde, né? Então, a minha consultoria sempre é muito em como usar dados, né? Como você usa a informação, como que você coloca a tecnologia a dispor de melhorar os resultados, né, do seu projeto. Eu tenho muito foco em saúde pública, então pensando assim, como que você melhora o bem-estar das pessoas em geral. Uau. E acho que meu forte sempre foi, justamente por essa formação super interdisciplinar, olhar para as coisas, entender a complexidade e entender onde é o ponto onde você corta ela. Né? Uma das coisas que eu trabalhei bastante tempo também foi com a parte de custo-efetividade. Que é uma área difícil para quem se importa com a parte social, acho até de trabalhar em saúde, né? Que você vai calcular se o que você está fazendo faz sentido. Por exemplo, uma coisa que acontece muito são empresas e hospitais, grandes instituições querem colocar inteligência artificial para resolver um problema que não faz sentido. Porque você vai ter um resultado melhor e com menos custo se você fizer um teste simples. Né? Então, eu acho que tem várias formas de você calcular isso. Faz sentido ou não faz sentido. E você analisar. Eu acho que principalmente também uma coisa que eu me especializei muito foi de você olhar para uma solução de inteligência artificial e ver se isso realmente está fazendo bem para as pessoas. Esses dados vão permitir com que você desenvolva uma solução que, de fato, vai melhorar a saúde dessas pessoas, vai ter o resultado que você espera. Porque se você usa os dados errados, cada algoritmo vai funcionar bem para uma certa população ou para um certo caso, e não para outros. Né? Acho que um exemplo muito clássico disso, que foi como eu comecei, a gente estava desenvolvendo algoritmos de detecção de câncer de pele e usando dados que não representavam a população brasileira. Então, a maioria dos dados que a gente tem vem da Austrália, da China. A gente tem poucos datasets, né, conjuntos de dados públicos, principalmente, hoje melhorou muito, mas naquela época, a gente tá falando de 2018, 2019, com dados de pessoas de pele escura. Então, um algoritmo não vai funcionar bem se você não treinar ele para aquilo, né? Então, você ensinou, e o algoritmo, ele, principalmente, né, ainda, né, naquela época mais ainda, eles são mais burros, né? Ele não é que nem um ser humano que ele vai aprender a generalizar, fala assim, acho que numa pele escura vai ser assim. Não. Ele tem muitas outras, eu acho que é esse tipo de consultoria que eu me especializei, em olhar e falar assim, acho que o algoritmo ele vai reagir assim, 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 dependendo do que você dá pra ele. Nossa, isso é muito interessante e atualmente tá super em alta, porque o tanto de empresa que tá contratando inteligência artificial pra tudo, não sabe nem usar, usando um monte de dado que não pode, que... Exatamente. É um problema muito grande que você tá vindo aí como uma solução. E você pensa em trabalhar, tipo, montar uma empresa sua própria, ou você pensa em continuar com a Einstein em relação a isso, essas coisas? Então, eu acho que depende. Eu já dou e dei consultoria para diferentes organizações, né? De diferentes empresas e grupos de pesquisa em várias coisas. E eu faço isso... Eu já pensei muitas vezes em abrir a minha própria consultoria e contratar pessoas que façam isso comigo de uma forma mais sistemática e pegar mais projetos. Mas eu acho que, ainda como eu tô no momento da minha formação e eu tenho muitos outros projetos, isso eu não teria como dar uma dedicação suficiente para montar uma empresa. E eu acho que eu ainda tô investindo muito quando eu pego um projeto ou algum serviço de tipo ser advisor, né? De consultoria? De consultoria, eu olho muito pro problema, né? Então, eu acho que seria uma coisa ainda que eu precisaria pensar muito bem como escalar. Eu ainda faço de uma forma muito artesanal, sabe? Que eu acho que é o diferencial disso, né? Eu acho que uma das talvez... eu olho muito pros problemas até com um foco muito... até artístico. Né? Um foco muito focado no ser humano. Né? E eu acho que isso que é talvez não tão comum.
Muitas das soluções que eu acho que eu dei para diferentes empresas ou sistemas de saúde foram baseadas, muitas vezes, em algum insight que eu tive baseado em alguma coisa de arte ou música. Nossa, cara, que incrível isso. Então, às vezes você tá tocando, cantando, aí do nada você... Opa, veio uma ideia assim, mais ou menos? Teve acho que um exemplo muito, muito claro, talvez e maior aí que eu posso abrir, foi quando eu fiz um projeto pro sistema de saúde alemão. Que tinha a ver com custo-efetividade. Eles tinham alguns modelos de detecção precoce de risco para diversas doenças. E eu tinha uma fórmula matemática que eu tava tentando resolver, né, de como calcular o custo de efetividade para cada um daqueles modelos que se dividiam de uma forma muito particular. E na época que eu tava morando em Berlim, e a OSESP foi tocar na Filarmônica de Berlim. E eu tava, assim, naquela semana tentando muito resolver esse problema. E eu lembro que eu fui assistir, encontrei com uns amigos e a gente saiu depois. E foi no dia seguinte que eu olhei de novo para aquela equação. E quando eu parei pra pensar, eu falei assim, que as coisas tinham que funcionar em harmonia como se fosse uma orquestra. E que eu podia dividir em grupos, porque numa orquestra você tem as madeiras, você tem os sopros. E que funcionam de uma forma muito co-organizada e que você... Quando você tá escrevendo para uma orquestra, você mistura timbres, né? E foi esse pensamento que me deu um insight de como que eu resolvia aquela fórmula que eu precisava resolver. Né? É coisa de filme isso. Foi bem legal. Foi um dia que eu falei assim, uau! Fez sentido. Quem diria a música, né? Minha experiência com música ajudou a resolver o problema da matemática. De uma forma que eu acho que é muito isso, né? Quando você abre a sua cabeça pra entrar numa sintonia diferente, pra pensar num ritmo diferente, você resolve os problemas de uma forma diferente, né? Te ajuda a encontrar outros caminhos sempre. Nossa, eu acho isso muito bonito. E é uma coisa que a gente não vê. É aquilo que a gente tava falando no início, que você tem que ser de uma área. E não, você aprova ao contrário, que duas áreas completamente diferentes se complementaram e deu uma solução muito legal. Agora, falando um pouco sobre seu doutorado, pra quem não sabe, principalmente pro público, o que é exatamente neurociência teórica? O que você faz no seu doutorado? Ótima pergunta. Então, neurociência teórica é o nome da área que tenta fazer modelos matemáticos para explicar os dados que a gente tem sobre o cérebro, né? Assim como a gente tem, acho que é mais clássico, né? Na física teórica, a física experimental, os físicos experimentais fazem experimentos, e os físicos teóricos são as pessoas que tentam fazer as teorias, que explicam aqueles dados e dão sentido para como a gente entende como as coisas funcionam e predizer novos resultados. Então, a neurociência teórica ou neurociência computacional, na verdade, são nomes que são usados para se referir em geral à mesma área. Entendi. É essa área que a gente está tentando desenvolver teorias matemáticas, modelos, para tentar explicar como o cérebro funciona, em diferentes níveis, né? Como que seja um modelo matemático, uma equação diferencial que explica como que um neurônio dispara, né? Esses são os modelos mais básicos. Acho que a neurociência teórica começou aí. E ela muito rápido já deu início e se juntou com o que virou a inteligência artificial depois, né? Porque muito da inteligência artificial... da origem dela, a gente fala de redes neurais, ela foi inspirada, né, na primeira ideia, nessa ideia do perceptron, que funciona como se fosse um neurônio, né? Não é exatamente, mas existe muito esse paralelo. E no fim das contas, se você está tentando entender matematicamente, com números, e simular como que um cérebro pensa, como que um cérebro toma decisões, como um cérebro funciona, você está tentando descobrir uma inteligência artificial, né? Essas duas áreas, elas se juntam muito. Eu acho que a única diferença entre a parte de quem pesquisa ciência da computação hoje na parte de inteligência artificial e quem tá na parte de neurociência teórica é só o propósito,
né? Porque geralmente quem tá na parte de computação tentando fazer novos algoritmos de inteligência artificial, eles estão tentando só melhorar a eficiência. Enquanto quem tá na área de neurociência teórica tá tentando explicar como o cérebro funciona. Então, existe um compromisso com a biologia. Eu quero usar esses algoritmos aqui para explicar como o cérebro funciona. Mas elas se retroalimentam, né? Porque você tentando entender como o cérebro funciona, você pode descobrir muitas coisas que vão gerar melhores algoritmos, né? Então, acho que é só... Para que você está otimizando? Só pelo resultado do seu modelo ou para explicar melhor, entender melhor como funciona o cérebro humano ou o cérebro de outros seres vivos? Cara, que incrível. E dentro do seu doutorado, você tem algum projeto específico que você esteja trabalhando no momento? Sim. Na verdade, meu doutorado também fez um caminho meio torto, né? Eu comecei trabalhando num consórcio que chamava Laboratório Internacional do Cérebro. Eu trabalhava com uma coisa bem, bem básica mesmo, né? Eu tava tentando entender como que, matematicamente, como que diferentes áreas do cérebro se comunicavam. Mas eu tava fazendo isso num nível muito baixinho, digamos. Eu tava tentando, trabalhar com os cérebros de rato e tentando entender... A minha pergunta era por que o nosso cérebro ele é organizado da forma que ele é organizado. Não tanto de um ponto de vista evolutivo, mas de um ponto de vista computacional. Né? Num ponto de vista, por que é efetivo? É efetivo, né, o cérebro ter se organizado da forma que ele se organizou com essas diferentes áreas, né? Você tem esse corpo caloso, ele é dividido em dois. E você tem essa pressão evolutiva de como que as coisas se formam e por que ela... Qual que é a eficiência das coisas serem assim, né? E a gente ainda tem muito pouca clareza sobre isso. Mas depois que eu fiz o mestrado de saúde pública e eu voltei, eu guinei um pouco a minha pesquisa para humanos, né? E para neurociência do desenvolvimento. Então, atualmente, eu tô trabalhando com transmissão intergeracional. Desculpa pelo... Eu tô tentando traduzir aqui. De estrutura cerebral. Né? E como que isso se reflete em risco de psicopatologia. Uau. Na verdade, pode parecer uma coisa totalmente distante, mas não é, porque as técnicas que a gente usa pra fazer isso são bem parecidas. Né? Mas como que o que na estrutura, particularmente da matéria branca do seu cérebro, diz sobre o seu risco de psicopatologia num contexto de desenvolvimento e num contexto de mãe e filho. Uau. Né? Porque tem várias coisas assim que você... o seu cérebro ele se molda ao longo do tempo. E o que é genético, que veio, e o seu cérebro ele tem uma estrutura similar, talvez da mãe, né? Do cérebro do bebê tem uma estrutura similar à da mãe. O que é genético, o que não é. E o que se molda no tempo. E o que eu consigo extrair em termos de predição sobre risco de psicopatologia. Porque a formação da matéria branca é uma das coisas que é muito forte e muda muito rápido no seu desenvolvimento no bebê. Então, se a gente conseguir encontrar um bom marcador clínico que faça sentido individualmente e consiga te ajudar a prever algum risco maior ou menor de desenvolver uma psicopatologia, te abre uma janela para fazer uma intervenção em criança, né? E aí eu fui para essa área justamente porque tem uma conexão muito maior com saúde pública, né? E com ter impacto na ciência, impacto real muito mais mensurável. E acho que isso mexe muito comigo. Então foi a minha forma de juntar os modelos matemáticos e essa curiosidade sobre como o cérebro funciona, a parte de inteligência artificial, e com uma coisa que pode abrir espaço para uma intervenção real. Em que momento você decidiu, opa, agora é o momento de um mestrado aqui de saúde pública? Como foi essa escolha? Eu acho que essa foi talvez a escolha mais... bold, né? Mais... Ousada? Ousada. Obrigada. Isso foi horrível. Mais ousada
acho que de toda a minha trajetória. Porque eu tinha feito 2 anos de doutorado. E aí foi aquela coisa, eu continuei trabalhando com os projetos aqui no Brasil, e dando consultoria. No meu primeiro ano de... primeiras férias de verão, eu fui fazer um estágio no MIT. E foi onde eu me especializei mais nessa parte de equidade em algoritmos, né? Como que você descobre se um algoritmo ele tá funcionando bem para todo mundo, né? E bem nesse foco de saúde pública, eu fiz um monte de competições de dados. E eu ganhei algumas competições e isso me animou muito. Isso, hackathon, essas coisas? Datathon, hackathon, eu fiz muitos deles. E aí, esse professor com quem eu tava trabalhando no MIT virou e falou assim, você tem que ficar mais tempo aqui. Eu falei, mas como? Minha pesquisa não tá num caminho que tá diferente disso. Tava numa pesquisa muito fundamental, muito teórica. Ele falou, não, você tem que ficar aqui mais um ano. E falou, você não faz um mestrado em saúde pública? Eu falei, mestrado em saúde pública? Eu falei, mas eu nem posso, eu não sou médica. Ele falou, não precisa ser médico. E eu nem sabia disso. E aí, eu acho que foi muito a orientação desse professor. E quando eu voltei, foi meu segundo ano de doutorado, eu já estava pensando em talvez guinar um pouco a minha pesquisa, que estava numa linha muito teórica para essa coisa da saúde pública. E aí eu pensei e falei assim, eu vou tentar. Né? E esse professor, eu tinha ajudado ele a dar um workshop na Escola de Saúde Pública de Harvard. E eu sabia que existia um foco grande em Brasil, né? Na Escola de Saúde Pública de Harvard, que acho que era uma coisa muito importante para mim. Principalmente naquela época, o que me movia a fazer saúde pública era ter um impacto no Brasil. E aí eu prestei o mestrado em saúde pública, eu passei, e foi muito interessante o quanto, eu acho que eu nem esperava isso, mas as pessoas na Colômbia me apoiaram muito. Então eu tirei uma licença de 1 ano, e fui fazer um mestrado em outra área, não tinha nada a ver com assim, na perspectiva das outras pessoas que estavam ali, não tinha nada a ver. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sério? Foi. E o que você sentiu de diferença? O que você aprendeu aí no mestrado de saúde pública que fez a diferença aí no seu caminho? Eu acho que uma das razões para eu fazer o mestrado de saúde pública também era porque eu tinha essa sensação de que eu estava prestando consultoria e eu tinha o conhecimento técnico, mas eu queria, muito das coisas que eu estava fazendo era tentar entender o impacto a longo prazo das coisas, né? E como que as coisas funcionam. Eu acho que existe muito essa falta de percepção de quando a gente está tentando resolver um problema de inteligência artificial, ele não é um problema de inteligência artificial. Ele é um problema. Então, você precisa entender os problemas, né? E acho que as pessoas sempre acham, assim, é sobre o modelo. O modelo é a última coisa, assim. Você vai testar vários, você vai ver o que funciona. Não é essa a questão. Você desenvolver uma solução de tecnologia é você entender a estrutura complexa do problema que você quer resolver. E eu falei assim, eu não entendo de sistemas de saúde. Ninguém ao meu redor. Eu trabalhava com médicos especialistas, eu trabalhava com outros matemáticos e cientistas de dados, pessoas de software, mas quase ninguém ali tinha uma formação de saúde pública, né? Que é simplesmente talvez uma das áreas mais complexas. É o momento que você senta e fala assim, as coisas são complexas, né? E aí acho que eu queria aprender isso. E o programa de Harvard, inclusive, ele é muito focado na parte de liderança, né? E na parte de administração, na parte de política. Foi muito forte, né? Eu tive uma formação forte em política e em liderança. E isso me ajudou a enxergar as coisas de uma forma muito diferente, né? Eu acho que até entender a minha própria história, entender como lidar com a complexidade das coisas que eu gostava, até mesmo assim, de juntar a música com a ciência, a minha formação em Harvard fez muita diferença pra isso. Olha aqui, em saúde pública. Eu lembro que várias pessoas, assim, da neurociência falavam assim, saúde pública, né? E foi a área que eu acho que eu não consigo pensar em algum outro lugar que eu teria tido a formação que eu tive. Eu fiz bastante aula também na escola de negócios, né? Na Harvard Business School. E no MIT, na parte de business, que era uma coisa que eu tinha pouca formação. A gente pode ter um instinto para isso, mas eu não tinha formação. Isso também me ajudou muito, né? A enxergar, porque essa é uma lógica que é pouco comum na academia, né?
E eu acho que é uma das coisas que mais falta, né? Porque todo problema é um problema prático. E o cientista, ele tem essa natureza que é incrível, que ele vai enxergar aquela coisa assim, nossa, que ninguém enxergou, com um pensamento criativo, mas você precisa entender como você realmente... Faz sentido eu chegar aqui? Né? Você conseguir ter esse olhar do todo é muito importante. E eu acho que eu aprendi a ter esse olhar do todo, o olhar de liderança, né? De uma forma muito sensacional. Fez muita diferença na minha carreira. Caraca, agora te escutando faz muito sentido. Lendo o seu currículo, eu me fiz essa pergunta, tipo, por que ela fez essa tangente de estar aqui em Colômbia, foi lá pra Harvard? Mas agora, vendo você explicar, faz muito sentido de que não adianta você ter a melhor solução do mundo se você não tiver um bom problema. E se você não souber o seu problema direito, você pode ter uma solução muito boa, mas não vai funcionar. E você explicando agora faz muito sentido. Eu virei e falei, ela foi descobrir qual era o problema pra poder achar a solução. E, cara, isso é muito lindo e muito legal. Eu tô, tipo, dava pra conversar aqui mais 2 horas, mas por conta do tempo a gente já vai caminhando pro final. E a gente vai fazer o nosso último quadro, que é o debate pronto. Então, eu vou fazendo várias perguntas e você responde a primeira coisa que vier na cabeça. Opa! A primeira pergunta é: qual que é um livro que todo mundo deveria ler? Nossa, eu vou dar uma resposta muito não convencional. Mas... tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que ele é muito mais, até, ele é comum em português, mas é uma coletânea de algumas palestras do Carl Sagan, que em português é chamado Variedade da Experiência Científica. Acho que é esse o título. E ele fala muito sobre essa curiosidade e a paixão por entender o universo. E como que a gente se sente diante disso? Ele fala muito da relação com religião, né? Porque ele tinha muito essa questão, né? De religiosidade. E eu acho muito legal como que ele tenta relacionar... Ele fala dessa religiosidade cósmica, né? Que eu acho que muitas vezes é uma das coisas que as pessoas entram em conflito, né? Você pensar em religião e ideias e tradição e da onde vem o ser humano, e eu acho que ele fala isso de uma forma muito bonita, como que você pode encontrar propósito em tentar entender o tamanho do que é a sua existência no universo. Eu acho muito, muito bonito. Boa. Segunda pergunta: um erro que te ensinou muito? Nossa, foram tantos. Eu acho que aquilo que a gente estava falando no começo da entrevista, eu tive alguns erros de ouvir cegamente algumas pessoas de uma forma muito ingênua, né? E eu acho que assim, principalmente quando eu estava no meu primeiro projeto no Einstein, tinha um professor que queria que eu também não fosse pra fora, não fizesse nada disso e não saísse do projeto que ele estava trabalhando. E eu demorei, podia ter tomado a decisão antes. Entendi. E isso me mostrou muito que eu deveria muitas vezes confiar mais no meu instinto. Um acerto na sua carreira? Acho que esse que a gente falou agora, foi ter saído pra fazer o mestrado, foi um acerto bem ousado. Boa. Uma qualidade essencial em um pesquisador? Humildade. Uma área na medicina e na parte da pesquisa aí que você acha que vai crescer muito nos próximos tempos? A parte de tecnologia é inevitável. Eu acho que a gente... essa interação ser humano-máquina, né? Ser humano-algoritmo, ser humano-tecnologia. De uma forma geral. Não sei como que a gente vai querer chamar isso, e acho que ela vai ter diferentes nomes em diferentes áreas, mas ainda é uma área que é considerada assim, a tecnologia na medicina, né? Mas ela vai aparecer em todos os lugares. Um hobby? Nossa, um hobby aleatório, genealogia. Sério? É. Uau, um filme, seu filme favorito?
Eu gosto muito de um filme chamado A Chegada. A Chegada. O seu lugar favorito no mundo? Difícil. Eu acho que o lugar, pra mim, sempre depende das pessoas. Acho que com pessoas que eu amo e que são casa. Casa, pra mim, são pessoas. Uma palavra que define a sua trajetória. Coragem. E pra finalizar, qual conselho você daria pra todos, mas principalmente os jovens que estão iniciando a sua carreira hoje? Não aceite barreiras que não fazem sentido pra você. Porque alguém disse que não pode. Questione as barreiras, né? Humildemente sempre. Eu acho que isso que eu falei, eu acredito muito que a gente sempre tem que ir com uma abordagem de eu não sei. Né? Então, acho que é interessante porque eu falo muito essa coisa de tenha coragem, confie em você, porque eu não tinha, era o que me faltava. Né? E eu acho que as pessoas são diferentes. Tem, às vezes, pessoas que elas precisam do contrário. Segura aí, eu acho um pouco menos. Né? Mas eu acho que a gente sempre acaba dando conselho para pessoas que são como a gente, que não acreditam nelas mesmas. Né? Eu acho que acredite em você mesmo e não tenha medo de cruzar caminhos que não foram cruzados antes. Nossa, essa mensagem linda, a gente vai acabar o nosso episódio de hoje. Você tá gravando um vídeo pro Instagram também, né? Que eu assisti esses dias sobre você encontrar uma pessoa que acha que sabe de tudo. Quanto mais ela acha que sabe de tudo, menos ela sabe. Então a gente vai divulgar isso também. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Esse episódio vai sair no YouTube, no Spotify. Não esqueçam de dar o like, curtir. Seguir a Renata também no Instagram, que, é uma inspiração gigante. Ela posta vários vídeos muito legais, inspiracionais, de vários temas diferentes, conectando música. Eu sempre acho super legal. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Renata, muito, muito obrigado. Foi um episódio muito especial, que eu acho que vai servir de inspiração aí pra muita gente. Gabi, obrigada. Foi um prazer imenso conversar com você. Continuarei aqui mais 3 horas ouvindo a sua trajetória. Obrigada demais pelo carinho e pela conversa maravilhosa.